Olá, peritos. No dia de hoje, nós vamos mostrar aos senhores o tanto que nós estamos sendo mal gestados no âmbito da Previdência. As contas públicas têm um rombo de apenas 58,4 bilhões. Desses, 23,8 estão no INSS. As manchetes de jornais, como ontem no Estadão, anteontem no Globo, ontem no Metrópolis, só dão essas notícias. O ministro é um irresponsável de marca maior. Além de omitir o déficit da Previdência, ele tenta mascarar e não tem nem conhecimento de como fazer. Ele subestima o gasto público da Previdência para tentar dizer que ele vai dar oxigênio ao orçamento do país. Ele é um irresponsável de marca maior. A coisa está tão agressiva que ele chegou no Globo para dizer que não precisava de perito, porque o médico, por si só, com um atestado, já estava reconhecendo a incapacidade. Desde quando médico fora da perícia reconhece incapacidade? E assim ele quer chegar ao ateste médio para o BPC, o ateste médio para o judiciário e afundar mais ainda as contas públicas. Os senhores estão tomando conhecimento do jornal Metrópole, que descobriu a ponta de um novelo lá no INSS com os acordos de cooperação. Para nós, isso não é surpresa alguma. Isso tudo é antigo, essas coisas absurdas que acontecem na Previdência, tanto em relação ao déficit, quanto a relação, ao déficit público, quanto a relação ao INSS. Ali é uma banca de negócios, sempre foi, tem provas antigas e tudo está se continuando como sempre. Nada se modifica, as carreiras são preteridas, as carreiras que porventura viessem fazer o controle fiscal como a nossa. Eles, na verdade, querem nos destruir porque a gente identifica essas coisas. Por favor, doutor Francisco. Olá, colegas. Em primeiro lugar, a fala do Lupe dizendo que para que perito, se o médico atestou, por que a gente vai desconfiar do médico, mostra que esse senhor, além de irresponsável, como a Margolo disse, ele é um ignorante, ele é um boçal, ele é um mentecapto, né? Seria a mesma coisa que eu falar, para que juiz de segunda instância, para que desembargador, para que STJ, para que STF? Se o juiz da primeira instância deu, reconheceu, por que precisa ter uma instância verificadora? Esse cara é um energúmeno, tá? O problema é que ele não é apenas energúmeno. Aliás, eu ia chamar ele de boçal, mas boçal é elogio para esse cara. Ele está agindo de má fé. Não está bem intencionado. E aí a gente vê notícias como a que tem saído no jornal, para surpresa de ninguém, o diretor de benefício, que já foi superintendente de Brasília, que já foi superintendente do Nordeste, que já foi chefe de gabinete de ministro, mais uma vez está envolvido em um escândalo do jornal envolvendo falcatrua no INSS, uma pessoa que já foi punida, né, por escândalos assim no passado, mas continua orbitando cargos de poder sustentado por políticos, e a gente percebe o quanto que nós retrocedemos na atual gestão. Parece que nós estamos em 2014. Não mudou nada. Tudo continua igual. Essa gente que está fazendo essa bandalha no INSS é a responsável por estar agora tentando convencer a população que a perícia é desnecessária. Me espanta o presidente do INSS, que é dos quadros da AGU, que não é imbecil, que conhece a fundo o INSS, está participando e chancelando essa farra que está sendo feita pelo ministro Mentecapto e pelo amiguinho da Dirbem. Não é à toa que eles querem destruir a NMP, porque a NMP sempre foi um bloqueio para esse tipo de ação dentro do INSS. Nós cansamos, Argolo, de denunciar esses acordos de cooperação técnica, cansamos de denunciar esse tipo de desvio, esse tipo de falha. E isso que o Metrópolis publicou
é apenas a ponta do iceberg. Vai vir coisa muito pior. Neste contexto, e sabendo que o dinheiro do bônus acabou, por isso que eles estão restringindo o acesso ao ateste médio, nós tivemos dados que ontem ou anteontem só tiveram menos de 200 atestes médios no RUM, e a maior parte deles foi feita por gente que ocupa cargo de chefia. Ou seja, colegas, pelo amor de Deus, acabou, saiam. Muita gente entrou nisso no fim do ano porque cansou de ver coleguinha abanando contra-cheque, mas esquece, vocês só vão ficar fazendo pedágio, vão ficar dando razão para a gestão no sentido dela falar que perito não é necessário e não vão ganhar nada. O dinheiro acabou. Então, a gente queria deixar bem claro isso. E, por fim, a ANMP está preparando um documento, porque essa história de que a teste média está causando economia, isso é uma mentira. A gente tem provas de que o ateste médio, só o ateste médio, causou um rombo de 5 bilhões de reais nos últimos 5 meses para os cofres públicos. Qual é a mentira? Eles viram que o prejuízo acumulado já é de 10 bilhões, aí eles criam uma matemática criativa dizendo que o prejuízo poderia ser de 20 bilhões e que o ateste médio economizou 10, quando na verdade não tem nada disso. É 10 bilhões mesmo, tá? O prejuízo. E o governo está vendo isso e está ficando alerta para isso, e nós, peritos, temos que nos unir agora, porque agora é a hora. Agora é a hora da gente se unir, porque o castelo de cartas dele está começando a cair, e é a hora da gente dar uma resposta para esse governo e pedir para sair desse programa de pedágio, de bônus, que só foi feito para nos destruir. Paulo. Bom, o que a gente vem acompanhando desde o início do ano passado, de 2023, é que foram feitas várias promessas, né, de zerar a fila, de reduzir os gastos, de aumentar o controle em relação à concessão dos benefícios e, ao mesmo tempo, conseguir difundir o atendimento pelo Brasil para não deixar ninguém desassistido. Mas o que nós temos verificado, na verdade, é uma grande intenção por parte da administração e da atual gestão em omitir os dados, né, haja vista como foi a condução das publicações do portal, do famigerado portal da transparência previdenciária no ano passado. Num determinado momento do meio do ano, foi feito um grande anúncio pelo presidente do INSS e pelo ministro de que aquela seria a nova fase da Previdência, uma fase de transparência, de publicidade dos dados. Bastou publicar um portal da transparência previdenciária, que depois houve um gap gigantesco para a publicação das novas versões. E hoje em dia o que a gente verifica ao analisar esse documento é que toda vez os dados são truncados. Aparecem dados novos, somem dados antigos. Existe, como o Francisco pontuou, e o Argolo também já alerta há muito tempo, uma matemática muito criativa. Aparentemente, os estatísticos são colocados de lado lá dentro do INSS e do Ministério da Previdência. Tudo isso para tentar encobrir o atual panorama, a realidade que se coloca, que é uma realidade que a ANMP, quando foi convidada para participar lá no início da gestão das reuniões e apresentou todo um plano para o governo em relação ao que deveria ser seguido, que não existia fórmula mágica, disse que a adoção dessas iniciativas, e nós pontuamos item por item, nós colocamos concessão de benefício com base em atestados, seja a questão do auxílio-doença, seja o BPC, ou seja qualquer outro. As concessões de análise documental vão gerar uma demanda gigantesca, uma demanda fraudulenta pelos benefícios, e isso só vai trazer uma degradação dos mecanismos de controle, isso só vai trazer um aumento do déficit orçamentário, do déficit fiscal, que é o que nós estamos vendo mês a mês. O INSS e o Ministério da Previdência podem fazer o esforço que for. No final do ano, quando a conta for fechada, nós vamos ver o tamanho do rombo que se criou. Mas, assim, mais uma vez, a ANMP se coloca como pedra de toque nesse momento, servindo como base para que os peritos se reúnam, porque o colapso da Previdência e do orçamento está muito próximo, e nesse momento, como sempre foi na história da categoria, é o momento em que o governo tem que encontrar uma categoria unida, uma categoria com conduta uniforme, uníssona, para aí sim fazer frente às discussões, ao debate e reivindicar o valor que tem. A perícia médica federal é uma carreira de Estado, é uma carreira essencial, merece ser valorizada e, quer eles queiram, quer não,
eles vão ter que sentar para negociar e pedir o apoio da Perícia Médica Federal para poder tirar o Brasil e principalmente a Previdência Social desse colapso que está se avizinhando. Portanto, colegas, quando nós estivemos em 10 reuniões com o ministro Carlos Lupe, muito bem lembrado pelo Paulo Vitor, ele queria que fizéssemos mágicas. Nós não somos mágicos, mas ele queria, e nós avisamos a ele, não existe mágica. A matemática é uma só. E ele quis perseverar pelo caminho torto, caminho que está aparecendo agora. Não foi esse caminho que nós, por processo, por compromisso público, nós o entregamos de como fazer. Então, é injusto com a categoria que nós ainda tenhamos colegas participando desse plano de destruição da carreira. Ele está fazendo uma mágica na matemática, uma mágica no orçamento público, afundando não só a carreira, como o próprio Brasil. Precisamos de todos. Saiam todos desse programa fajuto, enganador, que está escondendo o iceberg. Isso só é midiático. É isso que nós esperamos que vocês compreendam, embora tardiamente, mas não fiquem. É importante que os senhores venham participar unidos com toda a categoria. Grande abraço.